Graça e paz. Foi difícil levantar da cama hoje. Essa manhã fria, chuvosa. Se bem que agora acho que a chuva parou, né? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós consagramos a Ti esta reunião. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo, Pai, clamando, para que o Senhor fale aos nossos corações, pelo Teu Espírito. Faz isto, Pai, por misericórdia e graça, a começar por mim, Pai. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. A paternidade de Deus, a nossa segurança. Vamos ler Romanos 8,14? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem uma dinâmica que nós fazemos lá no curso de filhos, a Cristina que faz, e quando os casais estão lá reunidos, ela pede para eles fecharem os olhos e imaginarem que estão caminhando por uma noite escura, sem qualquer tipo de iluminação, por uma estrada e que não consegue se enxergar praticamente nada. E qual a sensação que eles têm nesse sentido? E aí eles começam a falar: nós sentimos inseguros, com medo. E depois nós pedimos para que eles abram os olhos, e aí a gente projeta na parede essa imagem de uma estrada escura, né? E depois nós passamos uma outra figura de uma imagem de uma estrada à noite, mas com a lua cheia. Aí perguntamos o que eles sentem. E aí eles, é um pouquinho melhor. E depois nós passamos para uma outra estrada durante o dia. Depois para uma outra estrada sinalizada. Depois para uma outra estrada com sol a pino, com placas, com faixas na estrada. E o que eles sentem? Falam, nós sentimos segurança. Isso aí nós fazemos para levar os pais a entenderem que os nossos filhos precisam de limites e que o limite dá segurança. As faixas naquela estrada, a luz do dia, toda iluminada. Por quê? Porque todo ser humano, os nossos filhos e nós também, temos uma necessidade de sentirmos seguros. Nós vivemos num mundo muito difícil. E estamos sempre com esse temor, com esse medo, né, da incerteza, da insegurança. Então, dentro desse contexto que a gente quer tratar aqui um pouquinho a respeito daquilo que verdadeiramente traz segurança para as nossas vidas. Tá? O que sustenta a sua vida? O que o mantém de pé? Será o fato de haver crescido dentro de uma tradição familiar, acreditar em alguma doutrina ou filosofia, depender de pessoas ou de circunstâncias deste mundo, possuir autoconhecimento, remédios? Onde você está fundamentado? Qual o seu alicerce vital? Talvez você responda rapidamente que é Cristo. Amém por isso. Mas precisamos refletir e meditar mais profundamente nesse ponto. A nossa vida, ela é muito corrida, né? Aliás, eu queria fazer uma pergunta aqui, nós já oramos, né? Quem aqui não enfrenta lutas na sua vida? Acho que todos, né? Todos nós enfrentamos lutas e dificuldades. E a nossa vida é muito corrida. E nós ficamos muito distraídos com as coisas deste mundo, com os nossos enfrentamentos, as nossas dificuldades, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa,
seja nos nossos relacionamentos. E às vezes nós perdemos o quê? Nós perdemos o foco. O foco daquilo que verdadeiramente pode sustentar a nossa vida. O foco daquilo que verdadeiramente vai nos manter de pé. Eu fiz algumas perguntinhas aqui. Será que são essas coisas? Você já parou para pensar o que te mantém de pé? Às vezes você acha que é alguma coisa e às vezes não é. Às vezes você acha que é o seu casamento que te mantém de pé. Às vezes você acha que é o amor dos teus filhos que te mantém de pé. Às vezes o que nos mantém de pé são remédios, porque a gente não consegue viver sem eles. E tudo isso por quê? Porque o homem é muito frágil, extremamente frágil. E o que eu gostaria de fazer com que vocês pensassem, e eu também, é exatamente isso. Para onde nós estamos olhando na nossa caminhada de vida? Eu estava refletindo hoje cedo, E quando você dirige o seu carro, você tem que manter o foco à sua frente. No carro que está à sua frente, no semáforo, e dificilmente você olha para os lados, porque se você olhar para os lados, você vai se distrair, e se você se distrair, você vai bater. Quando você está no banco do passageiro, você começa a olhar para os lados, já percebeu? Aí você começa a olhar, nossa, mas tem um prédio aqui, mas esse prédio não estava aqui, mas olha, abriu uma loja, a gente não percebe. A gente só consegue perceber quando nós estamos no banco do passageiro. Porque quando você está na direção, você tem que manter o teu foco. Então é isso. Qual que é o foco? A verdadeira razão da sua vida e o que sustenta você. E talvez você tenha respondido isso que nós escrevemos aqui, que é a pessoa de Cristo. Agora vamos analisar melhor isso. Até que ponto Cristo realmente sustenta a minha vida. Por quê? O próprio Jesus também disse em Mateus 7, 21 a 23. Vamos ler? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Queira Deus que nesse dia nós não estejamos ouvindo isso. Agora, se isso está nas Escrituras, é porque isso é uma realidade que pode acontecer na nossa vida. O que Jesus está dizendo é que você pode enganar-se dolorosamente e sinceramente imaginar que está andando pela estrada certa quando não está. Você já esteve numa situação dessas, andando por uma estrada, achando que estava indo para um determinado lugar, e quando você se deu conta, você estava perdido? Já? Eu já tive essa experiência também. Você vai, você achando que não, está chegando lá. De repente, você começa a olhar no relógio e fala, mas tem alguma coisa errada, porque o destino já era para ter chegado. E ele não chega, porque você está no caminho errado. E você achava sinceramente que estava caminhando pela estrada certa. Até o GPS leva a gente para caminhos errados. E quando a gente ouve aquela notícia de que o GPS levou a pessoa lá no Rio de Janeiro para onde não devia, e ele foi parar lá na favela, lá no meio dos traficantes. E às vezes até morre. Ou seja, você estava achando que estava indo pelo caminho certo. E era um caminho de morte, literalmente.
Então, isso aqui é verdade. Por isso que nós precisamos. Nós não podemos apenas dizer assim, da boca para fora, o que sustenta a minha vida é Cristo. Porque às vezes isso aqui está apenas na nossa mente, mas ainda não desceu no nosso coração. E às vezes nós gostamos muito de conhecimento intelectual. Só que conhecimento intelectual não salva ninguém. A prova que nós temos é que Cristo faz a diferença nas nossas vidas é quando a nossa vida também é transformada. Então nós temos que pensar sobre isso, meditar sobre isso. O que definitivamente vai nos sustentar nesta era e na vindoura é a firme convicção e a absoluta certeza da nossa salvação. Você tem certeza da sua? O que lhe traz essa certeza? Apenas a fé na obra redentora de Cristo pode fazer isto. Vamos ler esta passagem aqui de Romanos 3, 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. O que esta pequenina passagem diz aqui? Ela diz toda a mensagem do Evangelho. Ela é extremamente preciosa. Ela diz que todos nós pecamos, que carecemos da glória de Deus, mas a manifestação da justiça de Deus, ela veio até nós através de Jesus Cristo. E ela diz aqui que nós fomos, através da morte de Cristo, justificados diante de Deus. É isso que ela está dizendo. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Então é pela obra redentora de Cristo, que nós fomos justificados do nosso pecado. E a convicção e a certeza da salvação não estão relacionados a qualquer tipo de sentimento ou de emoção, mas de fé no que Cristo fez. E o que Cristo fez é um fato objetivo. O que nós precisamos compreender é que a nossa vida não é uma vida de sentimento e de emoção. É, mas não é. O que eu quero dizer com isto? Não são os sentimentos que vão nos mover nessa caminhada de vida. Não são as nossas emoções. Muitas pessoas às vezes falam, não, mas eu estou sentindo que eu preciso fazer isso. Aí vai lá e faz. O sentimento é a consequência daquilo que você crê, da convicção que você tem. Então, é isso que nos move. Nós somos pessoas de sentimentos. Nós vivemos com base nas emoções, mas não são elas que determinam o que nós vamos fazer. O que determina o que nós vamos fazer, ou a direção que nós vamos seguir, é a firme convicção do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está dizendo que nós somos pecadores, que carecemos da glória de Deus e que precisamos de uma obra redentora de Deus na nossa vida, através de Jesus, para que sejamos aceitos diante dele. E aí sim, você ter esse sentimento que é testificado por Deus em você, para que você possa caminhar e prosseguir. Nós não somos aquilo que pensamos que somos, nós somos aquilo que Deus diz, o que Deus diz a nosso respeito. É isso que nós somos. E ele diz duas coisas, que nós somos pecadores, e uma outra, que Jesus nos libertou do pecado. É isso que ele diz. Então nós precisamos compreender esta verdade para que possamos caminhar por esta verdade mediante a fé. É um fato objetivo que a palavra de Deus diz a respeito da obra de Cristo. O que nós vemos lá na palavra de Deus não é um mito,
Não é uma história, é um fato que aconteceu. E cada um de nós vai crer nesse fato objetivo. Eu anotei ainda 2 versículos aqui, que não estão aí, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E logo em seguida, no versículo 17, diz: e o justo viverá pela fé. É assim que nós vamos viver, por fé. Mas o que é fé, afinal de contas? Isso é uma coisa difícil também, né? Eu já ouvi várias vezes essa semana que o nosso maior problema é a incredulidade. Incredulidade tem tudo a ver com fé. Então, se nós não entendermos o que é fé, nós estamos completamente perdidos. O que é fé, afinal de contas? Será apenas convencer-se intelectualmente de alguma coisa? 3 elementos precisam estar presentes para que haja fé verdadeira. O primeiro é o conhecimento da palavra de Deus. E aí eu deixei esse Romanos 10,17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. O segundo elemento é o assentimento intelectual, em crer que as Escrituras são de fato a palavra de Deus. Então você precisa concordar racionalmente que essa palavra, que a Bíblia que você está carregando, é de fato a palavra de Deus. Por quê? Porque tem muitas pessoas que pegam a Bíblia, leem a Bíblia, têm conhecimento da Bíblia, mas não creem que ela é a palavra de Deus. Mas como assim, Fernando? Você pode perguntar. Tem muitas pessoas. Não, Fernando, isso é um livro histórico, tem um valor histórico muito importante. Eu respeito, mas para mim ela foi escrita por homens. Mas nós precisamos crer que ela é inspirada por Deus. E é esse versículo, essa primeira parte de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso eu vou dizer uma coisa. Às vezes a gente acha que fé é uma coisa assim... A fé tem também este elemento racional. Porque as coisas que Deus escreve, elas têm uma lógica, elas não são ilógicas. Às vezes nós não conseguimos compreender a lógica de Deus, por causa da nossa limitação. Mas se você for compreender toda a mensagem do Evangelho, ela fecha. De Gênesis a Apocalipse, tudo tem um sentido. Aliás, essa é uma questão interessante. Quando nós estamos vendo alguma contradição na Bíblia, é sinal que você não está entendendo, que eu não estou compreendendo a palavra. Eu é que não estou entendendo, não ela que está sendo conflitante ou contraditória. E o terceiro elemento é a confiança na palavra de Deus. Ou seja, em abandonar-se ou render-se a ela por meio da obediência. Sem esses elementos, não há fé. Por isso, então, que a incredulidade é um dos nossos maiores inimigos. Então, nós precisamos o quê? Confiar. Confiar é o quê? Você se render à palavra. É você se abandonar à palavra, ao que Deus está dizendo. E você confiar. Ah, mas é difícil. Não é fácil. Mas é mediante a fé. Então nós vamos nos render, nos abandonar a ela. Eu acho que eu já falei isso aqui, falo às vezes nos estudos, que é uma coisa muito simples, mas é assim. Às vezes você conhece 2 pessoas, e você precisa que alguém vá fazer um depósito no banco para você. Aí você fala, você conhece o fulano? Você quer que ele leve e faça o depósito para você? Não, eu conheço ele, mas eu prefiro não entregar o dinheiro para ele fazer o depósito. Fala, e o fulano? Não, o fulano está aqui, ó. Pega o dinheiro e faz o depósito para mim. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você confiar. Quando você confia, você entrega. Só que você não entrega um pacote de dinheiro, você entrega a sua própria vida. Em obediência à fé. O que significa isso? Quando você confia naquilo que Deus está dizendo, você ouve a voz de Deus. Você não rejeita a voz de Deus. Isso é fé.
E é o que aconteceu no pecado original. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Eu também depois coloquei aqui um outro versículo que não está aí, Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obediência da fé. Simplesmente acreditar num certo número de proposições não é fé. Isso é uma coisa que às vezes a gente cai nessa armadilha. Você usa apenas a sua razão e você fala, não, eu acho que isso tem alguma veracidade. Então eu acredito nessas afirmações. Será que é apenas isto? Então vamos ler Mateus 21, 28 a 31. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Quem que rendeu-se à palavra do Pai? O segundo. O primeiro falou: não, eu vou. Só que não foi. E o segundo? O segundo falou: não, eu não vou. Aí quando você achava que ele não iria, alguma coisa o fez se arrepender. E ele foi. Então quem faz a vontade do Pai? O segundo. É aquele que ouve a voz do Pai e toma uma atitude de obediência. Dr. Martin Lloyd Jones assim escreveu: o pecado original do homem não consistiu em um assassinato nem em adultério. O homem parou de ouvir a voz de Deus. Se pecado é desobediência, o que é certo? A obediência. Se pecado é recusa em ouvir a voz de Deus, o que é certo? Ouvir a voz de Deus. E é exatamente para isso que o Evangelho nos chama, para a obediência da fé. Obedecer ao Evangelho significa crer nele, aceitá-lo e submeter-se a ele. Essa é a vontade do Pai, né? Inclusive tem um artigo do pastor Glenn que fala exatamente sobre a questão da vontade. O que nos move é a vontade. E o Senhor põe essa vontade no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, né? Mas é isso que Ele deseja. Obedecer ao Evangelho significa crer nele, aceitá-lo e submeter-se. E aí a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: nós temos obedecido àquilo que cremos ou dizemos crer? Porque nós dizemos que cremos em muitas coisas, mas nós confiamos. Sabe aquela frase, na prática a teoria é outra? É isso, é dessa maneira como nós vivemos. Fernando, eu sei, mas na prática a teoria é outra, né? Sabe aquela outra frase horrível? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Como é que é mesmo? É mais ou menos isso, né? Por quê? Porque existe uma diferença no homem natural e também às vezes no homem, no cristão, entre aquilo que ele pensa e a maneira como ele age. Mas isso é uma contradição e nós não podemos viver numa contradição. Agora, a primeira coisa que precisamos fazer é nos apercebermos disto e colocarmos diante do Senhor. Falou: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso mudar. Eu não quero viver essa contradição. Eu quero me render, mas às vezes a gente não tem vontade. E nós precisamos o quê? Do Senhor,
para que Ele coloque essa vontade no nosso coração, para que a gente possa caminhar. Eu coloquei aqui, né? Você submete-se à palavra de Deus? Nós somos rebeldes por natureza, né? Nos rebelamos contra nossos pais e às vezes nos rebelamos contra Deus também. Mas não é isso que Ele deseja de nós. E a questão é que nem tudo são flores. Pelo contrário, vivemos sim dias maus, tempos difíceis. A malignidade tomou conta deste mundo perverso. Os relacionamentos estão esfriados. Não há amor nem misericórdia entre as pessoas. O homem está atrás de prazeres e paixões. O inimigo anda ao nosso derredor querendo nos destruir. E Satanás é ardiloso. Para atingir seu objetivo deletério de matar, roubar e destruir, ele distorce a palavra de Deus e gera dúvida em nosso coração. Foi assim no Éden com Adão e Eva e no deserto com Jesus. Nós vivemos dias difíceis. Se você vier aqui todos os domingos, nos 2 cultos, você vai observar quais são os pedidos de oração. É por dificuldade, é por falta de emprego, é por doença, é por salvação. Pastor Glênio já falou várias vezes, né, que lugar de igreja é hospital. Né? E porque aqui é lugar de doente. A gente passa por... Todos aqui têm momentos de dor, de sofrimento, mas porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. O príncipe deste mundo, a palavra de Deus, diz que é Satanás. E se nós somos filhos de Deus, se o nosso pai não é o diabo, e somos filhos de Deus, o que o inimigo quer fazer com nossas vidas? Nos distrair e nos conduzir para um caminho de separação de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que esse mundo não é um mar de rosas. Por isso que nós vamos ler na palavra, quando no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós vamos passar. Agora, o que vai nos manter de pé nesse mundo cheio de dificuldades? Essa é a questão, né? E quando nós escrevemos aqui, foi assim no Éden com Adão e Eva, e no deserto com Jesus. Também não está aí, mas eu peguei aqui o versículo, né? Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Mas Deus não havia dito isso. O que Deus havia dito? De toda a árvore do jardim comereis livremente. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus falou uma coisa. Aí veio Satanás e distorceu a palavra de Deus. Para trazer o quê? Confusão na nossa mente. Então a palavra diz uma coisa e Satanás vem e diz, não é bem assim. Deus disse de outra... Não. Deus disse assado. É isso que ele faz. Ele quer gerar dúvida. E depois lá no deserto, né, eu peguei um versículo aqui, Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Ele falou, se és filho de Deus, para Jesus. Você acha que ele não estava querendo o quê? Criar confusão, gerar dúvida. Ele é ardiloso, ele é astuto. Falou, se você é mesmo quem você diz que é, você como cristão jamais poderia ter feito tal coisa. É assim que Satanás age. E o que vai te sustentar? A fé na palavra de Deus. Jesus respondeu ao tentador de que maneira? Com a palavra de Deus. Nesse caso aqui que nós lemos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós também
Por isso que nós temos que ter muito claro em nossa mente a palavra de Deus, para não sermos confundidos. Precisamos estar seguros acerca da nossa salvação, para não sucumbir às astutas ciladas do diabo. A dúvida procede dele, que é o mais interessado em causar insegurança e incerteza. Nosso ponto fraco é a carne. Tem um versículo que é Mateus 26:41, diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ainda existe um remanescente de pecado em nosso corpo mortal. Não ignore esse fato. Existe um remanescente de pecado. Romanos 6,12 diz assim, Paulo está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por que ele está falando isso? Ou você, por ser cristão, acha que está blindado do pecado? Não existe blindagem contra o pecado. Se Paulo está dizendo, é porque você precisa tomar conhecimento disso. Não reine. E ele usa um verbo, reinar, como se fosse um rei na sua vida. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo está falando para crente. Paulo está falando para cristão. Mas cristão nascido de novo pode permitir que o pecado venha reinar? Eu creio que sim. E depois 1 Coríntios 15:53, Paulo diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. É necessário, nós vivemos num corpo mortal. Nós estamos envelhecendo, nós ficamos doentes. Por quê? Por conta do pecado. Isso não era projeto de Deus para mim e para você. Nós não iríamos passar por isso, mas nós vivemos num corpo de corrupção e estamos caminhando para a morte. Nós só estaremos completamente libertos da presença do pecado quando recebermos um corpo glorificado, ou seja, depois dessa vida. Por isso mesmo, Satanás trabalha incessantemente para fazer você crer que não é salvo, ou então fazê-lo crer num sofisma. É isso que ele faz. Ele trabalha dos dois lados. Vamos continuar aqui para que a gente possa entender. E duas são as armadilhas de Satanás. A primeira, de que você é salvo por meio das obras e não da obra de Cristo. Por que ele quer fazer você crer que você é salvo por meio das obras? Porque na nossa caminhada, você não faz apenas obras boas. Existem obras más. Existem coisas que você não gostaria de ter feito e que você fez. E se você é salvo por meio das obras, você vai olhar apenas para aquilo que você faz. E você faz muita coisa errada. E aí você vai olhar para aquilo que você fez de errado e vai dizer assim para você mesmo: eu não posso ser salvo, porque eu fiz tal coisa. Então essa é uma armadilha. Por isso que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Por aquilo que Ele fez, não por aquilo que eu fiz. E a segunda, de que você, sendo salvo pela graça, pode continuar vivendo na prática do pecado. São duas mentiras malignas. Esse é o outro lado. Falar, bom, já que eu fui salvo pela graça, já que eu não tenho participação nenhuma na salvação, já que é inteiramente pela obra que Cristo fez, eu posso viver do jeito que eu quiser. Porque vivendo do jeito que eu quiser, isso não vai ter a menor importância. Isso é outra mentira do maligno. Por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer também, agora acho que eu nem coloquei aqui, o próprio versículo que nós lemos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou Romanos 6, 1 e 2. Como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Não faz sentido, é ilógico. Então, por isso que é uma mentira do diabo.
Então ele sempre quer que você fique gravitando desses dois lados. Crendo que você é salvo pelas obras, é uma mentira, ou se você é salvo pela graça, você pode viver do jeito que você quiser. Me veio, quando eu escrevi isso, me veio na minha mente esse negócio de estrada, não sei porquê, mas tudo eu estava, parece, caminhando numa estrada. Aí a outra imagem que veio para mim era de... Você tem duas vias. Tem uma via pavimentada, e agora eu moro ali no Bela Suíça, e finalmente, depois de 15 anos que eu moro lá, ao invés de fazer um tapa-buraco, eles recaparam toda... Então tá bonito agora, tá? Né? Tá bem, agora pintaram. Então, às vezes, você tem um caminho desse todo pavimentado, bem asfaltado, delimitado, com faixas. E tem um outro caminho, cheio de buraco, pedregulho, terra, lama. E Deus está falando assim, vai por esse outro caminho pavimentado. Mas você é teimoso, você quer ir pelo caminho de barro, de lama, de pedregulho, aquele que vai quebrar o teu veículo. Deus não quer que você ande pelo caminho de buraco. Ele fala assim, meu filho, vai por esse caminho. Esse caminho aqui é melhor. Então, o que nós vamos fazer? Né? Por onde que nós vamos caminhar? Segundo o que a palavra de Deus diz, ou que o inimigo fica falando no seu ouvido? Você vai confiar no quê? Você vai confiar na palavra de Deus ou na palavra do mundo? O que o mundo diz? O mundo diz muita coisa. Muita coisa que não é para o nosso bem. Vamos ler Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nosso bom ou mau comportamento não irá nos justificar diante de Deus, mas sim o que Cristo fez, atraindo-se em sua morte e ressurreição. E isto é pura graça de Deus. É uma realidade objetiva na qual cremos por meio da fé de maneira subjetiva. Não somos salvos pelas obras, mas aquele que tem a vida de Cristo manifesta exteriormente a vida nova que existe dentro dele, uma vida transformada. As boas obras não são a causa, mas o efeito de quem já foi salvo. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se Cristo vive em nós, tem que fazer diferença o modo como nós vivemos. Não é o modo como você vive que vai te salvar. Não é o modo como você vive que vai determinar a sua salvação. Mas se eu digo que eu estou em Cristo e que Cristo está em mim, como que eu posso continuar vivendo com base como o velho homem vivia? Isso não faz sentido, pelo menos para mim. Tem algo de errado na minha vida. Aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, se você crê que você está em Cristo e que Cristo está em você, como é possível que a nossa vida não seja transformada? Pode ser até que na prática não seja, mas que você é despertado para isso, eu creio que Deus desperta, porque não faz sentido. Você é despertado. Deus vai começar a te incomodar. Vai falar, Fernando, isso não está legal, Fernando. Você tem que ir por outro caminho. E Deus faz isso porque Ele ama os seus filhos. Então, agora, se nada acontece, será que a nossa fé não é apenas acreditar em certas proposições bíblicas?
Misericórdia, se você chegar lá na glória, ou eu, e Jesus falar assim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, Fernando. E aí? E aí? Então, isso aqui, cristianismo, não é brincadeira. Evangelho não é brincadeira. Nós não estamos aqui num ambiente para discutir questões filosóficas. Reuniões de filosofia é outro lugar. Onde você fica lá, você fala, né, sobre filosofia, aí um retruca, outro contesta. Fulano tem uma posição X, o outro tem uma posição Y. Isso aqui não é reunião de filosofia. A gente não está discutindo doutrina. A gente está falando de salvação, de evangelho. Não é de religião também. Então, eu acredito que aquele que habita em nós vai fazer a diferença. Eu acredito nisso. Se não está fazendo diferença, é porque o Senhor está falando com você. Desperta, ó tu que dormes. Desperta do teu sono. Por outro lado, uma vez salvos pela graça de Deus, não devemos permanecer do pecado, para que a graça seja abundante, pois isso seria libertinagem. Judas 4. Senhor, vou ler aqui. Pois certos indivíduos que introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Não transforme a graça de Deus em libertinagem, porque esse não é o propósito de Deus para a sua vida, nem para a minha. Não podemos fazer pouco caso da palavra de Deus. Por isso que é um erro do maligno. E ele, nesse contexto, a ideia que eu tenho é que o inimigo trabalha desta maneira, querendo que você creia que você é salvo pela graça. Ou, se você já crê que é salvo pela graça, pelas obras. O inimigo quer que você creia que você é salvo pelas obras. Mas nós somos salvos pela graça. Ou, se você é salvo pela graça, que você pode continuar vivendo a tua vida do jeito que você quer e não do jeito que Deus quer. Vamos nos atentar para esse detalhe. Romanos 6, 2b. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Algumas pessoas acreditam que se a salvação é pela graça, podem continuar vivendo na prática do pecado. A questão é, que experiência de salvação é essa? Não nos compete julgar quem quer que seja, mas sim fazermos uma reflexão acerca da nossa real experiência de salvação. Não podemos viver na ilusão de uma pseudo-salvação. Meus amados, eu não estou aqui querendo colocar peso em ninguém, mas que possamos refletir na nossa própria experiência, porque não podemos viver uma pseudo-salvação. Isso é uma ilusão. Você tem que compreender aquilo que Deus diz a teu respeito. Nós temos que compreender que não podemos viver com base no nosso próprio sentimento, no nosso próprio achismo. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Não caia na armadilha de achar que você vai seguir o seu coração. Você vai fazer aquilo que o seu coração mandar. Nós não podemos viver assim. Não, eu vou fazer o que o meu coração mandar. Fazer o que o coração mandar é fazer o que você quer fazer. É isso. Né? Só que nós temos que pedir a Deus para que possamos fazer a vontade dEle. E que Ele coloque essa vontade dEle na nossa vontade. Para que isso possa fluir de modo natural. Precisamos, por isso, conhecer a verdade,
pois somente ela pode nos libertar verdadeiramente do engano em que eventualmente podemos estar vivendo. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus fez essa afirmação aos saduceus, que o questionaram. Eles eram religiosos da época e tinham um entendimento equivocado das Escrituras. O próprio Jesus também disse a um outro grupo de religiosos, os fariseus, que se orgulhavam da observância externa de ritos e formas de piedade. O que Jesus disse? Em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus respondeu isso para quem? Para os fariseus. Ele falou assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Ele estava dizendo, meus amados fariseus, vocês estão completamente nas trevas. É isso que ele disse. Então, veja bem essas duas palavras, afirmações de Jesus, feitas para religiosos, feitas para pessoas que se diziam conhecedores da palavra na época dele. Ele exortou essas pessoas. Então não ache que porque você frequenta a primeira igreja batista, porque você é metodista, porque você é presbiteriano, porque você é católico, porque você frequenta uma igreja, que está tudo certo. Porque pode não estar nada certo. Porque não é o fato de você ser membro de uma comunidade que te torna uma pessoa salva em Cristo. Não é isto. E eu não sei quem é salvo, nem vocês sabem se eu sou salvo. Quem sabe é Deus. Por isso que nós precisamos fazer uma autoanálise. Para ver se a nossa fé não é uma fé vã, não é uma coisa da boca para fora. E nós estamos perdidos, iludidos. Fora de Cristo, estamos todos em trevas e perdidos. Somente a luz pode nos tirar dessa escuridão, trazendo-nos vida verdadeira. E essa vida verdadeira é uma vida de liberdade que somente Cristo pode nos dar. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que nos liberta? O que nos liberta é Jesus. O que nos liberta é Cristo, o Filho. Não é a doutrina do Filho. É o próprio Filho que liberta. Por isso, às vezes, a gente quer conhecer a doutrina, mas não é a doutrina em si que te liberta. Porque não foi a doutrina da redenção que me purificou de todo pecado, que me fez morrer na cruz com Cristo. Não é a doutrina, é a pessoa do Senhor Jesus. Só que é evidente, eu vou tomar conhecimento disso através da palavra de Deus, das Escrituras. E isso mediante a fé. Então, vamos perceber isto. Né? E não vamos viver no engano. Agora, tudo isso eu falei para chegar aqui. Faltam 12 minutos para a gente terminar. Por quê? A consequência irrefutável da salvação é que nos tornamos participantes da família de Deus. A salvação em Cristo Jesus nos torna herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Vamos ler Romanos 8,16? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, sendo filhos, sabemos que temos um Pai, Abba, e como tal, Ele nos guia através do Espírito Santo. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E somos filhos não porque nascemos biologicamente de Deus, mas porque fomos por Ele adotados. Vamos ler Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção,
baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Essa é a prova da salvação, a paternidade de Deus e a direção do Espírito sobre a vida do cristão. É isso que nos vai trazer segurança. O fato de você compreender que mediante a obra redentora de Cristo, você tornou-se participante da família de Deus. Que você agora tem um Pai, com P maiúsculo. E Ele guia a sua vida, mediante o Espírito Santo que habita em você. E isso faz toda a diferença. Isso não é apenas, um conhecimento. Não é algo que gravita apenas no intelecto. É algo de relacionamento. Por que Deus ele nos adotou em Cristo? Deus quer ele quer nos ensinar várias coisas, mas a nossa mente é muito limitada. Então Ele usa, eu creio isso, né? Eu não estou lá na mente de Deus. Mas eu creio que Ele quer nos ensinar certas coisas através de relacionamentos que nós temos aqui na nossa vida terrena. Relacionamento de família. Ele fala, eu sou pai. Então ele está apontando, olha, eu sou pai. Quero cuidar de você. Eu deixei o meu espírito para guiar você, para conduzir você. Você não está sozinho. Você não é conduzido pela tua sabedoria. A tua sabedoria não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu cuido de você. Porque você é meu filho. Eis meu filho amado em quem me comprazo. Deus falou para Jesus. E nós somos irmãos de Jesus, co-herdeiros. Deus não nos salvou para termos uma vida de independência dele. Pelo contrário, Deus sempre soube que o problema está exatamente nisso. O homem natural já é independente de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas achando que elas entenderam parcialmente o Evangelho, ou acham que entenderam o Evangelho por inteiro, que Deus os libertou de uma vida de escuridão e trevas, para que agora eles possam fazer o que quiserem e levarem uma vida completamente independente de Deus. Será que isso tem lógica? Deus não quer que você seja independente, Deus quer que você seja dependente dele. E quando você começa a se tornar independente, quando você começa a achar que é o cara, aí o que ele faz? Ele vai e te traz novamente. Vem cá, vem cá. É diferente do nosso relacionamento entre pais e filhos, né? No nosso relacionamento horizontal, os filhos realmente vão embora. Mas, nesse caso da família de Deus, o Senhor será eternamente o nosso Pai. Aliás, nós também somos eternamente os pais dos nossos filhos. Mas o que Deus quer é continuadamente ter esse relacionamento, né? O problema é que o homem natural já é independente de Deus. O problema é que ele também é escravo do pecado e das suas próprias paixões. Fomos salvos exatamente para nos tornarmos livres da escravidão do pecado. E isso somente acontece em nossa vida quando somos dependentes de Deus e a partir de um relacionamento íntimo de pai e filho. Independência não é projeto de Deus. Ele quer que você seja livre da escravidão do pecado. Mas Ele quer que você continue debaixo da soberania dEle. Porque isso vai te fazer bem. Quando nós queremos tomar atitudes e decisões alienados de Deus, isso não é do propósito dEle. Ele quer que você se renda a Ele, se submeta a Ele. Por quê? Porque nós ainda temos um remanescente de pecado. Por mais que você diga, eu estou em Cristo e Cristo está em mim, nós ainda teremos muitas dificuldades na nossa caminhada. Não se esqueça disso. Não ache
que você está blindado das coisas. Nós não estamos. Lembre-se daquele texto, nosso primeiro texto do estudo. Não se engane, não se iluda. Para que você e eu também não posso me iludir, para que eu não chegue lá e Jesus olhe para mim e diga: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. E aí vai ser tarde demais. No que eu estou crendo? Como pai que é, Deus não quer que seus filhos vivam no pecado e muito menos na prática do pecado, mas que como filhos tenhamos uma vida santa, assim como é santo aquele que vive em nós. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A palavra vai dizer que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Seja temente a Deus. O que é temer a Deus? É se submeter à soberania dele. Se render a ele. Quando ele vem e diz para mim: Fernando, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Eu vou ouvir ou eu vou fazer que eu não ouvi? Quando ele vem para mim e disse assim: Fernando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que eu faço? Eu vou rejeitar isto ou eu vou ouvir o que ele está me dizendo? Porque ele te libertou da escravidão do pecado para que você possa ouvir com clareza o que ele está dizendo. Ele está dizendo. Só que nós às vezes não queremos ouvir. A gente faz de conta que Deus não está falando com a gente. Mas Ele está falando. Porque nós somos filhos. Ele é pai, Ele não desiste. E não há a menor chance de vivermos uma vida de santidade sem a presença do Espírito de Deus, sem o seu patrocínio. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, então você não é filho de Deus. Porque ser guiado pelo Espírito diz respeito não somente a alguns cristãos, mas a todos os cristãos. A prova de que somos salvos é a nossa filiação divina. E podemos estar seguros de que somos filhos de Deus se somos guiados pelo Espírito de Deus. Quem é o seu guia? Amados, não são apenas alguns cristãos que são guiados pelo Espírito. Todos os cristãos são guiados pelo Espírito. Às vezes, não, fulano deve ser guiado pelo Espírito. Eu não sou. Se você é filho, se Deus é seu pai, e por que eu estou falando isso? Porque eu não creio na paternidade universal. Eu não creio, todos são filhos de Deus. Isso é uma frase de Satanás. Não, Fernando, todos são filhos de Deus. Qual que é a outra mentira de Satanás? Quando eu era criança e ia no enterro, as pessoas diziam assim: mas onde que está fulano? Fulano está no céu. Como se todos que morrem vão para o céu. É isso que a Bíblia fala? Não é. Infelizmente não é. Se você cria nisso, eu quero te dizer, a palavra não diz isso. Nem todos são filhos. Agora, por que nem todos são filhos? Eu não sei te responder. Agora, os filhos são cristãos. Os cristãos são 100% guiados pelo Espírito de Deus. Ou você se submete à direção do Espírito de Deus, ou não. Mas que Ele é nosso guia, é. Só que você e eu somos teimosos. E às vezes nós queremos outro guia. Quando eu escrevi isso, eu lembrei daquela história que o pastor Glênio conta, do guia. A pessoa foi orar
e falou assim, eu sou o seu guia. O pastor levantou e falou, aqui não. Porque é isso mesmo. Ninguém pode ser o seu guia, a não ser o Espírito de Deus. E é exatamente o que Paulo está dizendo em Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu escrevi aqui também, né? Às vezes as pessoas vão dizer, mas o que é ser guiado, Fernando? O Lloyd Jones, ele diz assim, ser guiado por Deus não é você estar sentado numa poltrona, Deus vem, levanta a poltrona e vai te levando para algum lugar. Ser guiado pelo Espírito de Deus é assim, Ele é o seu guia, mas você vai andando com as suas pernas. Às vezes a gente acha que é assim que Deus faz. Agora, para que Deus te deu inteligência, cérebro? Para que Ele colocou a fé no seu coração? Para que você possa caminhar com as suas pernas. Porque a nossa vida é uma caminhada. Ele não vai te levando, carregando você na poltrona. E nós vamos ser confrontados todos os dias. Vamos tomar decisões todos os dias. E qual é a nossa decisão? O que nós vamos fazer da nossa vida? Nós temos que buscar sabedoria no Senhor. No temor do Senhor, há sabedoria. Nós temos a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre irá nos guiar pelas Escrituras a uma vida de santidade. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então é evidente, o Espírito sempre vai nos conduzir pelas Escrituras a uma vida de santidade. Porque Ele é santo. Santo significa separado. E por que Deus quer nos levar a uma vida de santidade? Por quê? Porque exatamente por causa disso, porque o pecado faz separação. Como Pai, Deus quer filhos obedientes. Vamos ler João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, misericórdia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então ele está falando toda hora para nós através da palavra. E às vezes a gente fala, isso aqui eu não quero ouvir hoje. Você fecha a Bíblia, você não quer ouvir. Mas ele está dizendo, se me amais, vocês vão ouvir a minha palavra. Às vezes a gente não quer ouvir essa questão de obediência, porque obediência, Fernando, eu estou na graça. Eu estou na graça, Fernando. E aí confunde graça com fazer o que você quer, mas graça é você fazer a vontade que Deus quer para você. Isso é graça. Graça não é você fazer o que você quer. Misericórdia. Eu também preciso disso, porque às vezes eu tenho vontade de fazer o que eu quero. Achar que o pecado é inofensivo, deixando-o nos seduzir, é engano e ilusão. O amor de Deus assim se manifesta. Vamos ler 1 João 5, 3 e 4? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Seus mandamentos não são penosos, são penosos para o homem natural. O homem natural, você vai falar da palavra, não, Fernando, isso aí é muito peso para mim, eu não quero isso. Mas para os filhos de Deus, os seus mandamentos não são penosos. Sabe por quê? Porque Ele habita em mim. E é Ele que me conduz. Então isso se torna algo natural para mim. E esta vitória que vence, qual que é a vitória que vence o mundo? A fé, a nossa fé. A fé que Deus colocou no meu coração. Porque Ele é o autor da nossa fé. O que sustenta a nossa vida é a certeza da salvação em Cristo. A prova de que somos salvos é que somos herdeiros de Deus, filhos de Abba, guiados pelo Espírito Santo, para a obediência da palavra por meio da fé. Amém?
Que o Senhor tenha misericórdia e graça com cada um de nós, manifestando o seu poder para que possamos ouvir a voz dele. Ele está querendo falar conosco, né? Que a gente possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para Deus. Amém? Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.